Olá pessoal, e a gente está falando diretamente dos estúdios do Jangadeiro Navega. Meu nome é Igor Lucena e a partir de agora a gente vai falar tudo sobre economia e relações internacionais e o que de fato interessa para a sua vida. Lembrando, clica no sininho e se inscreve no nosso canal para você ficar sempre ligado sobre as últimas novidades do que a gente fala por aqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que já foi o sonho de muita gente, que é o primeiro carro, e muitas vezes é aquele primeiro carro popular. Mas de fato, a gente ainda tem carro popular no Brasil? Por que o carro no Brasil é tão caro? E qual é a diferença do mercado automobilístico aqui do resto do mundo? Tá, isso é um pouco complicado, mas fica por aqui, porque a partir de agora, Lucena explica. Carro popular. O carro popular sempre foi o sonho de muitas pessoas antes dessa chamada sharing economy. Mas a sharing economy do Uber vai acabar com todos os carros? Não necessariamente. Isso era o que a gente imaginava que ia acontecer. Mas na prática, o carro popular é um carro que, quando as pessoas tiravam a carteira de motorista ou tinham uma pequena poupança, era o sonho de muitas pessoas na década de 70, 80, 90 e até os anos 2000. Mas o que aconteceu? Hoje, o carro mais barato do Brasil custa R$70 mil. E R$70 mil não tem nada de popular. Mas como é que chegamos em uma situação como essa? Tem vários fatores que a gente vai falar a partir de agora. O primeiro ponto, a gente está falando de impostos. Como tudo no Brasil, os impostos sobre veículos são extremamente caros. A gente está falando de IPI, a gente fala de ICMS, a gente fala de um conjunto de impostos federais e estaduais que fazem com que basicamente metade do custo de um carro seja em impostos e taxas, sem contar o IPVA que a gente paga todo ano. Então, se a gente está falando de um carro popular de R$70 mil, basicamente você está pagando algo em torno de R$32 a R$35 mil em impostos. Quando a gente faz uma comparação com o resto do mundo, a média de impostos é em torno de 12 a 15%. Em alguns países europeus chega a 20%, mas ainda assim muito longe da nossa realidade. Ou seja, o carro que seria popular fica basicamente restrito a quem pode, de fato, gastar R$70 mil. Mas tirando isso, como é e o que significa a indústria automobilística? Do ponto de vista de relações internacionais, as grandes indústrias de carros significam uma espécie de projeção de poder e de tecnologia de vários estados. A gente viu isso no Brasil ainda na década de 70, quando empresas americanas e europeias vieram para cá e continuam até hoje. A indústria automobilística foi uma das principais empregadoras do país. Já teve mais de 600 mil pessoas empregadas em toda a cadeia produtiva. Hoje, passa aproximadamente de 100 mil pessoas e um pouco mais. Isso porque, apesar das fábricas terem aumentado e a gente tem hoje várias marcas de carros, inclusive japonesas e chinesas, a prática é que essas indústrias hoje são mecanizadas e hoje temos robôs que fazem a maioria dos serviços que antigamente eram feitas por pessoas. Então, pessoal, se hoje nós temos uma indústria mais mecanizada, com robôs, por que os preços aumentaram tanto? A primeira explicação é a desvalorização do real. Ao longo dos últimos 20 anos, o real perdeu muito valor e basicamente a grande maioria das peças de carros hoje são componentes eletrônicos que não são fabricados no Brasil e vêm do exterior. Então, quanto mais desvalorizado o real é, ou seja, quanto mais caro é o dólar, e a gente viu chegando a R$6, chegando a 6,20, mais caro ficam essas peças e, obviamente, mais caro ficam os carros. Um outro ponto é que a nossa carga tributária vem aumentando progressivamente ao longo de décadas, ou seja, não importa qual é o governo que entra ou o governo que sai, não importa se é direita ou esquerda, no final os impostos estão aumentando ainda mais. E principalmente durante muito tempo o mercado de carros foi muito fechado no Brasil e os lucros das montadoras ficaram muito altos. Entretanto, esse mercado está se abrindo. Hoje, com várias marcas chinesas e carros elétricos, a gente está vendo uma pequena queda, mas ainda não é expressiva.
E um outro ponto fundamental é que o IPVA, aquele imposto que a gente paga basicamente todo ano, que varia entre 1 ou em alguns casos até 3% do valor do veículo, dependendo de cada estado, é muito caro para manutenção. A grande maioria dos países você paga apenas uma taxa, que é algo em torno de $100 ou 100 euros, e que isso basicamente mantém o carro como atualizado dentro do mercado, ou uma espécie de imposto da placa. Aqui no Brasil a gente tem uma visão muito errática de que os carros, eles são uma espécie de bem, e que as pessoas têm isso, colocam no imposto de renda, mas na prática o preço de veículos decresce. A partir do momento que você pagou 70 mil reais no carro popular mais simples, quando você tira ele da concessionária, ele já perdeu 10, 12% do valor. E mesmo assim, você continua a pagar impostos. Então, um ponto principal é que a indústria automobilística no Brasil hoje emprega menos pessoas, tem maior oferta de veículos, mas os veículos estão mais caros. E apesar da gente estar vendo essa sharing economy, ou seja, Ubers e outras empresas, isso não está fazendo com que a gente venda ou produza mais veículos. Quando a gente fala de números, o Brasil já foi um dos grandes produtores mundiais de carros. Hoje, a gente está longe. No ano passado, o Brasil produziu, em média, 2,3 milhões de veículos. Um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, o Japão, um país bem menor, mas com uma grande indústria, produziu 9 milhões. Os Estados Unidos chegaram a 11 e a China a 30 milhões. Ou seja, mesmo com uma questão diferente de população, a gente ainda não tem uma capacidade de produção muito grande de veículos. E o grande problema são justamente os impostos. Quanto mais caro um carro é por causa de impostos e por causa também de um real desvalorizado, menos ou menor será a nossa produção. Isso significa que, na prática, para que a gente aumente a capacidade de produção de veículos e as pessoas possam comprar mais carros, o que é um sinal claro de desenvolvimento econômico, a gente precisa diminuir impostos. Isso passa por cortar custos de governos, sejam eles estaduais, municipais ou também o governo federal. Isso mostra que a indústria automobilística, que todo mundo acredita que é uma grande desenvolvedora de empregos, nem tanto, mas é sim uma grande criadora de tecnologia e uma grande cadeia produtiva de peças e equipamentos em todo o Brasil, ela só pode voltar aos seus anos de glória se a gente, de fato, tiver um país que respeite muito mais o meu bolso e o seu bolso. De um termo que eu não gosto de falar aqui, que é o contribuinte. Eu acho que isso não existe. A gente tem que voltar a falar do pagador de impostos. Ou seja, resumindo o programa de hoje, a gente só vai ter a volta do carro popular quando a gente pagar menos impostos. É isso aí, pessoal. A gente encerra o programa de hoje mostrando como o setor automobilístico é importante, mas como a economia, impostos e geopolítica estão entrelaçados na minha vida e na sua vida no dia todo. E a gente fica por aqui, pessoal, e semana que vem tem mais Lucena Explica diretamente dos estúdios do Jangadeiro Navega. Até a próxima semana. Tchau, tchau!